Você sabia que um dos segredos para fazer um terrário que tenha uma paisagem duradoura é utilizar plantas que tenham um crescimento lento? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te passar uma listinha de plantas que tenham um crescimento lento e como inclusive plantas que tenham um crescimento mais rápido, como que você pode desacelerar um pouco esse crescimento. Eu sou Carla Macanhã e toda semana eu trago conteúdo novo aqui no YouTube para você que quer ganhar dinheiro unindo a sua paixão por plantas e por terrários. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente soltar por aqui. Por que as plantas de crescimento lento são ideais para o terrário? Primeiro, porque quando você monta um terrário, você define uma paisagem. Você coloca lá as suas miniaturas ou pedras ou as plantas lá em determinado lugar, de forma que quando você olha aquele terrário, você tenha uma visão panorâmica daquela paisagem, né? Se você utilizar plantas que crescem rápido, essas plantas vão crescer rápido e vão encobrir essa paisagem. E, importante, tem planta que cresce mais rápido do que outras, então uma planta vai encobrir a outra planta. Isso pode, inclusive, acarretar problemas para o seu terrário, porque você vai ter plantas encobrindo outras plantas e dependendo de onde tiver esse terrário, essas plantas que foram encobertas vão ter dificuldade de acessar a iluminação natural que recebe. Então elas vão começar a ficar mais mirradinhas e vão crescer cada vez mais devagar, enquanto as plantas que cresceram por cima vão crescer cada vez mais rápido. Então é importante que você, ao longo do tempo, conforme você for fazendo os terrários, comece a perceber qual planta se dá melhor com outra, quais têm o crescimento mais lento, mais acelerado, para que você possa fazer a melhor combinação. Não significa que vai ser um problema se você errar nessa combinação, nada disso, não tem nada de errado com o seu terrário, mas essa é uma dica para manter a paisagem do seu terrário igual ao que você fez por mais tempo, sem precisar de manutenção, de poda com frequência. Então eu vou te passar 4 plantas que têm um crescimento mais lento para você procurar utilizar nos seus terrários e depois, pessoal, fiquem até o fim que eu vou dar uma dica também que muita gente me pergunta se tem que fazer, se não tem que fazer. Então eu vou te falar, se vocês fazem o que vocês me perguntam, isso pode fazer com que a sua planta cresça mais rápido. Mas eu só vou falar no final. A primeira planta que você pode utilizar no seu terrário, que ela tem um crescimento lento, sem sombra de dúvida, é o musgo. Qualquer musgo que seja. O musgo ele tem um crescimento lento. O musgo, na verdade, nem é planta. O musgo ele é uma briófita, é um parente antigo das plantas e ele cresce na parte de cima. O musgo ele não tem raiz, tá? Então, você não tem necessidade de deixar a parte de baixo do musgo em contato direto com o substrato, porque ele não tem raiz. O musgo ele tem rizônio, que são como se fossem umas garrinhas para se agarrar em pedras. Você pode ver mais sobre o musgo nesse vídeo que tem aqui no YouTube, já disponível para você. Então, o musgo, ele é sem sombra de dúvida a primeira planta e aqui eu vou chamar de planta para a gente se entender, a primeira planta que eu te indico para utilizar no terrário, porque ele tem um crescimento muito lento. Além dele ser volumoso, ele dá enchimento para o seu terrário, mas ele não é obrigatório, diferente do que muitas pessoas pensam, que para fazer terrário tem que ter musgo. E não, você pode fazer em terrários lindos, sem musgo, com muitas plantas ou com poucas plantas, no caso de ser um terrário minimalista. A segunda planta, eu não poderia deixar de citar a fitônia. A fitônia ela é super versátil. Além de ter de vários formatos de folha, redondinho, pontudo, ponta arredondada, meio quadradinha, vários formatos, você também encontra de várias cores. Vermelho, rosa, verde, verde com vermelho, verde com branco, branco com verde. Tem vários tons. E quando eu realmente falo uma cor com a outra com uma, é porque realmente você vê essa diferença. Uma, às vezes, é mais predominante do que a outra, dependendo do modelo da fitônia que você pega ali, da espécie. Então, a fitônia é super versátil. É uma das poucas plantas que a gente tem para utilizar dentro do terrário, né, tropicais. Ela não é bem tropical, mas ela se adequa ao clima, que a gente consegue utilizar e ela tem cor, né? A maioria das plantas tropicais são verde escuro. Elas não são coloridas, não são muito expressivas. E a fitônia, ela vem aí desbancando todo mundo e ela faz muitas vezes o papel de flor dentro do terrário. A gente dá um ponto de cor dentro do terrário. Por isso que aqui no Brasil, a maioria dos terrários tem fitônia. Planta que se dá super bem no clima do Brasil, nasce muito bem, você encontra aí facilmente nos gardens. Então, não poderia deixar de citar. Se você está começando, aposta em musgo e fitônia, que não tem erro. Seu terrário vai ficar com a paisagem ali muito parecida, sem muitas mudanças por muito tempo.
A terceira planta que eu quero citar é a peperômia. Isso mesmo, aquela planta mais gordinha que a gente consegue encontrar aí nos gardens. Às vezes elas são pendentes, às vezes elas são mais levantadinhas, mas o que todas têm em comum é a folhinha mais gordinha. E não se engane, elas não são fitônias, elas são plantas tropicais. Então elas vão se adequar super bem dentro do clima do terrário, que é quentinho e úmido, como uma floresta tropical. Então as peperômias também são ótimas para usar no terrário. Elas têm um crescimento lento no terrário, mesmo que elas sejam caídas, algumas elas caem do vaso, você pode pegar um galinho, elas aceitam bem a estaquia, e você pode fazer estaquia dentro do terrário que ela enraiza lá, e ela cresce se espalhando pela terra, mas ela cresce de forma bem lentinha. Então é uma ótima planta para você utilizar no terrário. Além, é claro, dela ter cores diferentes, mas elas ficam entre os verdes. Mas elas variam também muito nos formatos. Então você pode brincar e abusar bastante das peperômias. E a quarta planta que eu quero compartilhar com vocês é uma planta que eu gosto muito, apesar dela não ter um preço tão em conta, mas você pode comprar de vez em quando uma ou outra para dar um toque especial no seu terrário, que são as marantas. As marantas são maravilhosas, elas têm vários formatos e desenhos diferentes nas folhas. A parte de baixo das folhas são roxas, você encontra marantas que são mais rosadas, marantas verde claro, folhas que parecem cauda de pavão. Então as marantas são bem divertidas, típicas também do Brasil. Elas são um pouquinho mais caras, então às vezes numa mudinha, num vasinho, você vai pagar entre 15 e 20 reais, dependendo de onde você está comprando. Mas elas também têm um crescimento bem lento. Elas são rasteiras. Elas também só ficam grandes se elas forem colocadas em vasos grandes, se elas tiverem espaço para crescer. Isso, inclusive, vale para todas as plantas. As plantas, quando elas são mantidas dentro do terrário, elas acabam ficando limitadas o crescimento ali, porque a planta cresce para cima do substrato, tanto que ela cresce para baixo. Se não tem espaço embaixo para crescer, ela também estabiliza o crescimento em cima. As árvores, normalmente, são espelhadas, né? O que a gente vê a copa em cima, provavelmente é o tamanho da raiz dessa árvore embaixo da terra. Se você não sabia, agora tá sabendo dessa curiosidade. E aí, musguinho, tá gostando dessas dicas aqui desse vídeo? Eu ainda tenho mais uma dica antes de terminar para você que quer garantir que as suas plantas não vão crescer de forma muito acelerada, tá? Mas antes, eu quero contar a novidade aqui do canal para vocês. Vocês podem agora ser membros aqui no canal. Basta clicar em Seja Membro para ver as vantagens que você vai ter acesso, mas você vai ter acesso, já te adianto aqui, a um grupo de terraristas, de pessoas que gostam de terrário, uma comunidade de terraristas, e você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo. Basta clicar em Seja Membro e ver todas as vantagens aí. E por último, pessoal, como prometido, a última dica. Muita gente me pergunta sobre adubação do terrário. Eu devo adubar? Com o que eu adubo, que tipo de substrato utilizar. Gente, quanto mais você aduba uma planta, mais rápido ela cresce. Quando a gente fala do terrário, a gente tá num espaço muito pequenininho, onde não vai ter escape da água, então essa água ela vai ficar presa lá, então todos os nutrientes não vão sair desse recipiente, porque a água não consegue evaporar, ela bate no vidro, escorre, molha a terra. Lembra que todo dia chove dentro do terrário. Então, não há necessidade de fazer uma hiperadubação dentro do seu terrário. Isso só vai fazer com que duas coisas aconteçam, ou possam acontecer. A primeira, a sua planta vai crescer mais rápido, e o seu terrário vai se deformar, se a gente puder usar esse termo que parece um pouco pejorativo, porque plantas crescerem não é uma deformação, mas a paisagem vai se modificar. E segundo, o adubo é um material orgânico. A não ser que você esteja falando de adubação química, que eu não recomendo para terrário porque ela é muito agressiva, tá? Então não vou abordar adubação química aqui. O adubo orgânico, como é o próprio nome, ele é orgânico. Ele vem muitas vezes de excrementos de animais. Algumas vezes vem de mamona, enfim, mas também vem de galinha, vem de minhoca, humus de minhoca. Então, quando você aduba muito esse substrato, lembra que vai ficar num terrário fechado, úmido, quente. Então, se tiver contaminado, se você adubar muito, né, lembra que é um excremento de um animal, você pode ter ali proliferação de bichinho, proliferação de fungo. É muito mais factível, é muito mais provável que você desenvolva alguma contaminação, que você contamine o substrato do seu terrário. Então, eu não recomendo uma adubação muito forte para o seu terrário. Pega um substrato, uma terra preta mesmo, natural, ou um substrato preparado, desses que você compra no garden. Não coloca muito adubo. O próprio substrato já tem vitaminas, já tem minerais, já tem bastante coisa que a planta precisa. Qualquer plantinha que morrer dentro do terrário vai se transformar em adubo. Então não se preocupa nesse momento com a adubação, tá? A terra preta já vai ser suficiente
para fazer um terrário perfeito e vai garantir que suas plantas não cresçam de forma tão acelerada. E felizes, porque elas vão ter tudo ali que elas precisam. E se você quer aprender a fazer terrário do zero e a vender, ganhar dinheiro com terrário, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo. Se inscreva na Jornada dos Terrários Lucrativos, uma série de aulas e lives gratuitas para você aprender do zero a fazer terrário até começar a ganhar dinheiro com eles. Dá uma olhada aqui na descrição e não perca essa oportunidade, porque são aulas gratuitas que ficam no ar por pouco tempo. Te vejo no próximo vídeo, musguinho!